Caminhoneiro resgata a menina na estrada. Mas o que ela contou é de dar medo. A BR-319 se espraiava como uma cobra sinuosa, cercada por matas densas e mistérios antigos. O sol já estava se pondo quando Marco, um caminhoneiro solitário, avistou algo que não esperava: uma garotinha de cabelos desgrenhados, com olhos que pareciam refletir mais que o próprio céu. Ele reduziu a velocidade, o coração martelando no peito. O que uma menina está fazendo sozinha aqui? Me ajuda! Ela gritou, sua voz ecoando na solidão da estrada. Marco sentiu um frio na espinha. Que tipo de pai deixaria uma criança assim, perdida, vulnerável? Ele parou o caminhão, a poeira subindo ao seu redor, e abriu a porta. O que aconteceu, pequena? Eles estão vindo me buscar. Lúcia respirou rápido, como se cada palavra fosse uma luta. Uma coisa, uma sombra. Eu fugi. Marco sentiu sua mente girar. Uma criança fugindo de sombras? Isso soa como algo saído de um filme de terror. O instinto de proteção falou mais alto. Ele a acolheu no caminhão e seguiu viagem, mas não conseguia ignorar o nó na garganta. Meus pais, eles morreram. Um acidente. E agora eles querem me levar de volta. A voz de Lúcia tremia e ao mesmo tempo soava firme. Era como se cada palavra seu a tornasse mais real e mais assombrada. Marco olhou para ela. Por um momento, apenas um momento, esqueceu das suas próprias dores. Sua vida estava repleta de arrependimentos. Mas, aquele olhar, aquele medo, ele sabia que precisava ajudá-la. A estrada parecia nunca acabar. Lúcia, agora no banco do passageiro, contava histórias sobre uma entidade que a seguia. Ela alega que é uma guardiã, mas tudo que eu vejo é uma sombra. Às vezes no escuro, eu ouço sussurros. Dizem que só vão parar quando eu voltar. Marco sentiu um arrepio. Aquilo era mais do que ouvir. Era como um chamado. Mas como ele poderia ajudar alguém que era perseguida por algo que ele não podia ver? Você não deve acreditar em tudo o que ouve, Marco disse, tentando acalmá-la. Mas sua própria voz soava vazia. Ele, que outrora havia feito escolhas erradas, sentia que a responsabilidade agora pesava sobre seus ombros. E, ao mesmo tempo, uma presença quase palpável despertava no fundo da noite. Uma sensação sombria que o seguia. O motor do caminhão roncava, mas na estrada tudo parecia parado. Quando as luzes se apagaram e eles ficaram cercados pela escuridão, Marco escutou um som. Não era só o vento, era algo mais. Os sussurros de Lúcia se tornavam mais altos e ele começava a entender que o que ele faria a seguir não seria só uma questão de salvar a menina. Era sobre confrontar seus próprios demônios. Cada escolha mal feita voltava como um eco. As árvores ao redor pareciam se inclinar para escutá-los, e Marco agora estava sufocado por uma sensação de urgência. Eles precisavam encontrar uma saída. A estrada se tornava um labirinto e o que Lúcia revelava começava a fazer sentido. A chave para a liberdade talvez estivesse enterrada em seus próprios segredos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A estrada, agora envolta em uma escuridão densa, parecia viva. As sombras dançavam ao redor do caminhão, como se estivessem cientes de algo que Marco ainda não compreendia. O motor roncava, mas apenas um breve silêncio o cercou antes do barulho abrupto de ramos quebrando. Marco virou a cabeça, os músculos do corpo tensos. O que era aquilo?
Lúcia olhava pela janela, seus olhos largos, como se visse algo que ele não conseguia. Eles estão mais perto. Você sente? A pergunta dela o acertou como um soco. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Ele não queria acreditar, mas o clima opressivo parecia confirmar suas palavras. Era como se o próprio ar estivesse carregado de algo maligno. Olha, você precisa tentar relaxar. Não há ninguém aqui. Somos só nós. Tentou convencê-la, mas a dúvida estava plente dentro dele, e antes que pudesse raciocinar mais, um grito ecoou na escuridão. Não era um lamento vazio, mas algo profundo e agonizante. O coração de Marco disparou. Lúcia se encolheu, as mãos tremendo. É ela! É a sombra! A menina uivou, pânico na voz. Marco engoliu em seco. O que estava acontecendo? Estaria ele perdendo o controle? Uma batida se fez ouvir. Um estrondo na parte traseira do caminhão. Ele freou bruscamente, sentindo o volante escorregar em suas mãos. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Os olhos de Lúcia estavam fixos na escuridão, fora do veículo, enquanto ele tentava processar tudo. Lúcia, fique perto de mim. Com um movimento súbito, a porta do caminhão se abriu com um rangido, revelando uma figura encapuzada. Sua silhueta, uma mancha negra contra a iluminação fraca das lanternas. Marco se levantou instantaneamente, a adrenalina pulsando nas veias. Saia! Gritou, tentando proteger Lúcia. Mas a figura avançou, como se manipulasse as sombras ao seu redor. Marco! A voz de Lúcia mal saiu de seus lábios. A presença daquele ser era opressiva. Seus olhos vazios fitavam diretamente os dele. E então, nessa fração de segundo, a verdade se revelou. O rosto da figura, embora encoberto, parecia estranhamente familiar. Os traços eram inconfundíveis. Marco sentiu sua respiração falhar. Pai! A palavra escapuliu de sua boca. A realidade lhe golpeou como um tsunami. Era ele, o homem. Havia perdido há anos. A dor da memória inundou seu ser. E Lúcia deveria ser um eco de sua própria história. Mas como isso era possível? Marco, eu não posso ficar. Eu tenho que ir. O moço implorou, agora à beira das lágrimas. A cena se transformava diante de seus olhos. A conexão entre eles pairava no ar como uma espada afiada. Você precisa escolher, ou eu fico com eles, ou você também. A figura, agora com um movimento sutil, avançou na direção de Lúcia, como se estivesse ali para levá-la. Marco, com o coração aos saltos, enfrentou-se. O que ele realmente sabia sobre a menina? Era ela apenas uma estranha perdida ou seu passado voltando para assombrá-lo? O peso das decisões se acumulava. Como ele poderia sacrificar alguém que lembrava cada dor que carregava? Não, ela não vai a lugar algum, Marco gritou, e naquele grito estava a força de um pai. E ao mesmo tempo, a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Ele se lembrou de todas as vezes que tentou afastar seus demônios. Mas agora, eles dançavam diante dele. O caminhão balançou. A figura parou. A escolha é sua, Marco. A sombra nunca se vai. Ela apenas se transforma. Com essas palavras, uma onda de escuridão se fechou sobre eles. Marco sentiu o chão se abrir sob seus pés. Agora, ele estava diante de uma bifurcação. Como escolher entre seu passado e a chance de salvar uma criança que parecia tão ligada a ele? O que realmente era Lúcia? E ao olhar para a escuridão se intensificando, a única certeza que tinha era de que a verdade seria revelada de uma maneira que ele jamais poderia prever. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Marco sentia o coração disparar, um eco das batidas pesadas que preenchiam a cabine. A figura encapuzada ficou ali, imóvel, e as palavras dela ecoavam na mente dele. A escolha é sua, Marco. A sombra nunca se vai. Ela apenas se transforma. Mas o que ele realmente sabia sobre a sombra que a cercava? Pai? A palavra se desprendeu dos lábios de Marco, um sussurro de dor e incredulidade. Ele estava paralisado, o mistério do passado agora colidindo com sua realidade presente.
O que a figura queria? Em meio a toda a confusão, a conexão entre ele e Lúcia parecia mais forte, um fio invisível os ligando, fazendo suas almas ressoarem. Deixa ela em paz, Marco gritou, a adrenalina correndo em suas veias. Uma determinação inesperada brotou, mas era contrabalançada por uma treva crescente. Eu não vou deixar que você a leve. Ele sentia que o passado estava prestes a se revelar de uma forma aterradora. A figura encapuzada deu um passo à frente, e quando suas mãos surgiram debaixo do manto, Marco ficou paralisado novamente. As mãos estavam sujas, com as unhas quebradas e o brilho do medo se refletindo na pele. Você sabe a verdade, Marco. E se ela for mesmo uma parte de você? Neste instante, a escuridão ao redor parecia pulsar. As sombras dançavam freneticamente e Lúcia gritou: "É ele, é você." As palavras impactaram Marco como um soco no estômago. "O quê? O que você quer dizer?" Ele olhou para a menina, seu rosto refletindo um pânico profundo. Era como se ela estivesse prestes a revelar um segredo que poderia destruí-los. "Ele não é o seu pai. Ele é uma parte de você, Marco." O grito de Lúcia cortou a noite como uma faca. Marco piscou, atordoado, sua mente se confundindo. Como assim? O que ela sabia que ele não sabia? As peças do quebra-cabeça começaram a se mover de forma caótica. Essa menina, ela realmente era a resposta para todos os medos que ele tinha mantido trancados. "Lúcia, o que você está dizendo?" Mas a figura encapuzada havia silenciado. Seus olhos vazios agora parecendo mais vivos. Uma tempestade de emoções ocultas fervendo sob a superfície. Marco sentou-se, à beira do desespero. A sombra poderia estar falando a verdade? Ele é o que você tem medo de enfrentar, o que você sempre foi. A voz dela ecoou com a intensidade de um trovão. Marco percebeu que as sombras não só o perseguiam, mas refletiam as fraquezas que ele carregava. Ele estava sendo esmagado entre memórias do passado e a realidade severa do presente. Um estrondo repentino fez o caminhão tremer, e a figura encapuzada ergueu a mão, apontando para Marco. No mesmo instante, a cabine foi engolida por um clarão ofuscante. O luminar ardente se transformou em uma explosão de luz que varreu tudo à sua volta. Marco tentou cobrir os olhos, mas a força empurrava-o para trás, em um abismo de pura confusão. Quando a luz estourou e tudo pareceu desvanecer, Marco não tinha certeza se estava acordado ou sonhando. E no espaço de um segundo, a escuridão se dissipou, revelando uma paisagem familiar, a casa da infância, suas memórias jogadas em um redemoinho. Ele estava de volta ao lugar onde tudo começou. Mas Lúcia não estava ao seu lado. Ele se virou, mas não havia sinal dela, apenas um murmúrio distante que se transformava em sussurros conhecidos. "Você precisa reconhecer o que é seu." O coração de Marco disparou. A casa estava intacta, mas havia algo errado. Cada canto respirava uma pressão que o esmagava. Uma figura ao fundo lançou uma sombra comprida e conhecida. Ele caminhou em direção a essa figura, o medo pulsando em seu peito. Algo dentro dele sabia que estava prestes a descobrir uma verdade devastadora. A conexão com Lúcia parecia mais forte do que nunca, mas ela estava desaparecendo. "Lúcia!" gritou ele, mas o eco de sua própria voz se perdeu na brisa. Marco estava pronto para enfrentar o que quer que fosse, mas a dúvida o consumia. O que realmente significava tudo isso? E onde estava Lúcia? Ele estava prestes a se perder novamente. Ou havia uma saída naquele labirinto de memória sombrio? A resposta poderia mudar tudo, sua vida, seu passado e o destino daquela menina que parecia tão ligada a ele. Marco estava paralisado, a luz do passado iluminando cada canto sombrio da sua mente. Aquela figura conhecida, a sombra de sua infância, agora parecia mais real do que nunca. Ele olhou ao redor, nostálgico e assombrado,
os ecos da casa parecendo fazer parte de uma realidade que ele queria esquecer. Mas onde estava Lúcia? A voz dela ainda ressoava em sua cabeça. Palavras que cortavam como uma lâmina. Ele é uma parte de você. Lúcia, gritou novamente. Mas o silêncio da casa era ensurdecedor. Ele tomou um passo à frente, o chão rangendo sob seus pés. Tentou acalmar o coração acelerado, mas uma sensação de desespero começava a se formar. A figura, que há pouco se via como uma mera sombra, agora parecia carregar todas as respostas que ele buscava. — Quem é você? Marco perguntou, sua voz quase um sussurro. O manto da figura começou a se mover lentamente, como se uma brisa invisível o envolvesse. Ele se aproximou, a curiosidade misturada a um medo palpável. — Por que está aqui? Porque você precisa entender, Marco. A voz soava estranha, vazia e ao mesmo tempo familiar. Tudo que você esqueceu está aqui. A verdade que você não quis enfrentar. As paredes da casa começaram a vibrar, como se ecoassem as suas emoções. O ar estava denso, e uma corrente elétrica passou pelo corpo de Marco, fazendo a pele se arrepiar. Ele queria recuar, mas algo puxava para a frente, uma necessidade incontrolável de descobrir. Então, a figura revelou seu rosto, e Marco ficou paralisado, o coração quase parando. Era o reflexo de si mesmo, mas não era só isso. O olhar vazio, que refletia de volta dele, tinha uma expressão de dor e arrependimento que ele conhecia muito bem. Marco entendeu, então de maneira brutal e libertadora ao mesmo tempo. Aquela não era apenas a sombra de seu passado, mas a representação de suas falhas, dos erros não resolvidos que ele carregava. Seu eu não assumido, sua culpa. Você é uma parte de mim? Ele balançava a cabeça, sem acreditar. A cena estava se desdobrando diante dele como um pesadelo absurdo. Como isso é possível? Porque você nunca a deixou ir. E agora, a escolha precisa ser feita. A figura sorriu, mas não era um sorriso doce. Era cruel, como um lembrete constante do que ele ainda negava. Marco começou a se lembrar das noites em que refugou sua própria dor, das decisões que o levaram a esse momento, longe de quem ele poderia ter sido. O chão tremeu, e de repente, as paredes da casa começaram a desmoronar em poeira e sombras. Lúcia! Ele precisava encontrá-la. Onde está Lúcia? Gritou, tentando ignorar a revelação devastadora. Mas não havia resposta. A casa agora desmoronava ao seu redor. A figura riu, uma gargalhada aguda que ecoou enquanto as paredes desabavam. A verdade se revela, Marco. Você vai perdê-la se não agir. Com um movimento desesperado, Marco avançou em direção à figura, seu reflexo. Não, eu não vou deixar você me controlar mais. Mas quando estendeu a mão, um colapso de luz e trevas o envolveu. Ele caiu ao chão, a realidade girando ao seu redor, e sentiu que estava perdendo o controle. Uma voz ecoou. Você não pode escapar da verdade, Marco. Ela sempre encontra um caminho. E nesse momento, uma lembrança cortante atravessou sua mente. Uma noite distante, a risada de Lúcia misturada às sombras que o seguiam. O que ele havia feito? Lúcia. Tudo ao redor parecia se desvanecer, e ele estava prestes a ser engolido pela escuridão quando uma imagem surgiu. A menina, sozinha, assustada. Sem pensar, ele gritou, eu vou te encontrar. As sombras em sua mente dançavam, mas agora eram diferentes. Marco estava em uma encruzilhada, a luz e a escuridão pulsando em seu interior. Ele sabia que precisava se enfrentar, que a verdade era a única saída, mas havia algo que o perturbava. O que afinal havia deixado para trás? Quando tudo parecia perdido,
uma explosão de luz o cercou novamente, revelando a verdadeira Lúcia. Mas ao seu lado, uma figura familiar acariciava o cabelo dela, um sorriso sombrio nos lábios. O coração de Marco disparou. Não era apenas seu passado voltando para assombrá-lo. Era uma nova realidade se formando, um novo horror prestes a se revelar. E, no fundo de sua mente, uma pergunta ecoava como um alarme, prestes a mudar tudo. O que você realmente sabe sobre a menina que você estava tentando salvar? Marco estava paralisado, a luz do passado iluminando cada canto sombrio de sua mente. Aquela figura conocida, a sombra de sua infância, agora parecia mais real do que nunca. Ele olhou ao redor, nostálgico e assombrado, los ecos de casa, pareciendo fazer parte de uma realidade que queria esquecer. Mas onde estava Lúcia? A voz dela ainda ressoava em sua cabeça, palavras que cortavam como uma lâmina. Ele é uma parte de você. Lúcia, gritou novamente, mas o silêncio de la casa era ensurdecedor. Ele tomou um passo à frente, o chão rangendo. Sob seus pés, tentou acalmar o coração acelerado, mas uma sensação de desespero começava a se formar. A figura, que há pouco se via como uma mera sombra, agora parecia carregar todas as respostas que ele buscava. Quem é você? Marco perguntou, sua voz quase um sussurro. O manto da figura começou a se mover lentamente, como se uma brisa invisível o envolvesse. Ele se aproximou, a curiosidade misturada a um medo palpável. Por que está aqui? Porque você precisa entender, Marco. A voz soava estranha, vazia e ao mesmo tempo familiar. Tudo que você esqueceu está aqui. A verdade que você não quis enfrentar. As paredes da casa começaram a vibrar, como se ecoassem as suas emoções. O ar estava denso e uma corrente elétrica passou pelo corpo de Marco, fazendo a pele se arrepiar. Ele queria recuar, mas algo o puxava para frente, uma necessidade incontrolável de descobrir. Então, a figura revelou seu rosto, e Marco ficou paralisado, o coração quase parando. Era o reflexo de si mesmo. Mas não era só isso. O olhar vazio que refletia de volta dele tinha uma expressão de dor e arrependimento que ele conhecia muito bem. Marco entendeu, então, de maneira brutal e libertadora, aquela não era apenas a sombra de seu passado, mas a representação de suas falhas, dos erros não resolvidos que ele carregava. Seu eu não assumido, sua culpa. Você é uma parte de mim? Ele balançava a cabeça, sem acreditar. A cena estava se desdobrando diante dele como um pesadelo absurdo. Como isso é possível? Porque você nunca a deixou ir, e agora a escolha precisa ser feita. A figura sorriu, mas não era um sorriso doce, era cruel, como um lembrete constante do que ele ainda negava. Marco começou a se lembrar das noites em que refugou sua própria dor, das decisões que o levaram a esse momento, longe de quem ele poderia ter sido. O chão tremeu e, de repente, as paredes da casa começaram a desmoronar em poeira e sombras. Lúcia! Ele precisava encontrá-la. Onde está Lúcia? Gritou, tentando ignorar a revelação devastadora. Mas não havia resposta. A casa agora desmoronava ao seu redor. A figura riu, uma gargalhada aguda que ecoou, enquanto as paredes desabavam. A verdade se revela, Marco. Você vai perdê-la se não agir. Ele avançou em direção à figura, seu reflexo. Não, eu não vou deixar você me controlar mais. Mas quando estendeu a mão, um colapso de luz e trevas o envolveu. Ele caiu ao chão, a realidade girando ao seu redor, e sentiu que estava perdendo o controle. Uma voz ecoou. Você não pode escapar da verdade, Marco. Ela sempre encontra um caminho. E nesse momento, uma lembrança cortante atravessou sua mente. Uma noite distante, a risada de Lúcia misturada às sombras que o seguiam. O que ele havia feito? Lúcia! Tudo ao redor parecia se desvanecer,
e ele estava prestes a ser engolido pela escuridão quando uma imagem surgiu. A menina sozinha, assustada. Sem pensar, ele gritou: "Eu vou te encontrar." As sombras em sua mente dançavam, mas agora eram diferentes. Marco estava em uma encruzilhada, a luz e a escuridão pulsando em seu interior. Ele sabia que precisava se enfrentar, que a verdade era a única saída, mas havia algo que o perturbava. O que afinal havia deixado para trás? De repente, uma explosão de luz o cercou novamente, revelando a verdadeira Lúcia. Mas ao seu lado, uma figura conhecida acariciava o cabelo dela, um sorriso sombrio nos lábios. Marco congelou ao reconhecer a figura. Era Sofia, sua esposa, que supostamente tinha morrido em um acidente anos atrás. Sofia? A palavra escapuliu de seus lábios, um sussurro confuso. O mundo ao seu redor desabou. A realidade que ele conhecia se desintegrou. Surpreso, os olhos de Sofia brilhavam com uma intensidade perturbadora. "Você nunca percebeu, Marco. Lúcia é nossa filha, mas você abandonou a mim e agora está prestes a perder tudo de novo." "Não, não pode ser verdade." Marco estava em choque. Era como se todo o chão sob os pés tivesse desaparecido. Lúcia, sua conexão perdida com o que havia amado, era na verdade o que ele mais temia. Sua vida de escolhas erradas fez isso, e agora a sombra vem para levar o que resta. A voz dela ressoou no ar, cheia de dor e ressentimento. O coração de Marco disparou. "O que você quer dizer com isso?" A raiva misturava a confusão. O que mais ele não sabia? Sofia avançou, e Marco percebeu que a escuridão começava a se condensar ao redor deles. "Você tem que decidir, Marco. Ficar e enfrentar a verdade ou fugir de novo e perder sua única chance de redenção. A escolha é sua." E antes que ele pudesse responder, a escuridão envolveu tudo, fazendo ambos desaparecerem. Agora, Marco estava sozinho no vazio, sem saber o que fazer. A última visão de Lúcia e a revelação devastadora de que ela era sua filha ecoavam em sua mente. Havia mais verdades ocultas à espera de serem descobertas. O que realmente significava ser um pai. Ele tinha que enfrentar não só seus demônios, mas suas próprias decisões. O que aconteceria a seguir? A luz pulsante começou a se apagar e Marco se viu em meio a um vórtice de escuridão e confusão. Sofia, com seu olhar penetrante, agora misturava-se a seus medos mais profundos. O coração batia forte na sua tentativa de entender o que estava acontecendo. A revelação de que Lúcia era sua filha abalava seu mundo. Mas algo ainda o impelia a questionar. Algo não parecia certo. Nesse instante, um movimento ao fundo o distraiu. Marco olhou mais de perto, e seu estômago se revirou. Uma segunda figura surgiu da névoa. Seu rosto era conhecido, mas transformado. Ele se lembrava das marcas da juventude, das lembranças de um sorriso. Era Helena, a melhor amiga de sua esposa, quem havia omitido cuidar de Lúcia caso algo acontecesse, mas a expressão dela era sombria. "Você não entende, Marco. Essa não é a verdade completa", disse Helena, sua voz cortante como uma faca. As palavras foram como uma explosão no silêncio denso da casa. Sofia pareceu hesitar, os olhos cheios de uma angústia profunda. "O que você quer dizer?" Marco não sabia se deveria sentir alívio ou terror. Sua mente girava. "Ela é a minha filha, certo?" Helena deu um passo à frente. Sua presença quase tão opressiva quanto a dessas sombras que o cercavam. "Não, não é isso. Para você, sim, mas para mim, ela é apenas uma menina que você nunca deveria ter encontrado." O chão parecia tremer sob seus pés. "O que você está dizendo? Como assim nunca deveria ter encontrado?" "Lúcia não se chama Lúcia." Ela disparou, quase como um grito. "O nome dela é Clara. E você nunca deveria ter resgatado daquela noite fatídica." As palavras reverberaram em sua mente como um eco em uma caverna vazia. Uma realidade que ele não poderia compreender. Uma vida que havia se entrelaçado com escolhas.
Clara, o que isso significa? Ele tinha a sensação de que estava perdendo algo crucial, como se toda a sua vida fosse uma construção de mentiras. Ela pertence a um mundo que você não conhece, Marco, disse Helena, o olhar fixo no passado. Uma escolha detonou tudo isso, e agora você está preso no meio de uma batalha maior do que consegue imaginar. As sombras ao redor pareciam pulsar, e um sussurro ameaçador fez com que ele recuasse. Sofia olhou para Helena, a raiva e o desespero se misturando em seu semblante. O que está acontecendo, Helena? Você está louca? Eu não estou louca. Você precisa entender. Lúcia, ou Clara, é uma chave. A chave para algo terrível que ocorre no mundo entre a vida e a morte. Algo que você não pode controlar, Marco. A tensão no ar cresceu. A nuvem da confusão começou a se dissipar, mas outra sombra se aproximou, colossal e ameaçadora. Marco percebeu que a imagem de Clara, tão pura e inocente, estava agora envolta em mistério. O horror estava mais próximo do que ele poderia suportar. Se você não agir agora, Marco, Clara será levada de volta, e a escolha não será mais sua. Você perderá tudo novamente. Disse Helena, as palavras se entrelaçando com a espuma da escuridão. E então, como um grito reprimido, uma figura emergiu diante dele. Era Lúcia, ou Clara, o olhar perdido entre as duas realidades. Pai, me ajude. A menina estendeu a mão, e o coração de Marco quase parou. Não deixe que isso aconteça, Marco. Não a deixe escapar mais uma vez. A voz de Sofia se elevou no desespero, mas algo estalou dentro dele. Uma decisão, uma clareza que despontou no meio da tempestade. Ele agora sabia. O que quer que estivesse se desenrolando, ele precisava ser o guardião dela. A escuridão, as sombras, as verdades escondidas, tudo afunilava para um único ponto. Clara, eu vou te salvar! Marco decidiu, se lançando adiante. Mas antes que pudesse alcançá-la, um estrondo ensurdecedor ecoou. E a casa começou a desmoronar, levando consigo todas as verdades ocultas, revelando um caminho ainda mais aterrador. E então, no meio do caos, uma risada ecoou, uma voz familiar que ele nunca esperava ouvir novamente. Você não pode salvar o que não entende, Marco. O que viria a seguir era um mistério profundo, ensurdecedor. Ele tinha que descobrir, e agora, mais do que nunca, a pergunta queimava em sua mente. Qual é a verdadeira natureza de Clara? E ao ouvir a última risada, a verdade era que a escuridão ainda estava viva. E, mais perto do que ele imaginava, a luz pulsante começou a se apagar, e Marco se viu em meio a um vórtice de escuridão e confusão. Sofia, com seu olhar penetrante, agora misturava-se a seus medos mais profundos. O coração batia forte na sua tentativa de entender o que estava acontecendo. A revelação de que Lúcia era sua filha abalava seu mundo, mas algo ainda o impelia a questionar. Algo não parecia certo. Marco, você não pode deixar que isso aconteça de novo. O grito de Sofia ecoou, aflito, como se suas palavras pudessem cortar o véu da dúvida. Mas, enquanto ele hesitava, uma sombra se projetou em direção a ele, algo maior e mais ameaçador do que o caos ao seu redor. Ele mal teve tempo de reagir, e nesse momento, a figura que emergiu trouxe consigo uma verdade devastadora. Um grito profundo reverberou entre as paredes desmoronadas, e Marco teve a sensação de que algo estava se rompendo dentro dele. Ele piscou, e por um breve instante, a névoa da escuridão se afastou, revelando um cenário que o fez parar no lugar. Lúcia, ou Clara, estava ali, mas não era a mesma. Seus olhos brilhavam, não com inocência, mas com um conhecimento que transcendeu a infância. Pai, você não entende.
O som da voz da menina deslizou pela atmosfera como uma faca, cortando-a em pedaços. O olhar dela era profundo, e Marco sentiu uma onda de desespero. O que estava acontecendo? Clara, ele sussurrou, a confusão pesando como uma âncora. O que você quer dizer? Eu sou a sombra, eu sou tudo que você escondeu. Você me perdeu para sempre. Desespero se misturou ao terror, e a realidade que ele conhecia começou a desmoronar. Cada palavra dela ressoava em seu interior, e ele percebeu. Aquela não era apenas a filha que ele tinha medo de perder, era a representação de suas falhas, de sua negação. Mas o que fez seu coração gelar foi a súbita percepção de que Lúcia, ou Clara, não estava sozinha. Um terceiro ser surgiu das sombras, uma presença que ele não poderia ignorar. Era Helena, com um olhar malicioso. É hora de você entender, Marco. A verdade está diante de você. Helena, o que você está fazendo aqui? O tom de Marco era de pânico. Não era o quão bem ele conhecia aquela mulher, mas sim as implicações horríveis de sua presença. Ela se dirigiu a Clara com uma risada sombria. Ela não é só sua filha. Não agora. Você a deixou escapar de novo, Marco. Agora ela é nossa. Nosso? O mundo começou a girar novamente. O que você quer dizer com isso? Marco estava prestes a desmoronar. Ele não tinha mais como distinguir entre realidade e ilusão. Eu a trouxe de volta. Ela agora faz parte de um plano maior, querido. Você nunca fora o pai que deveria ser. Sempre foi egoísta demais. O riso de Helena reverberou como um trovão. Clara está aqui para cumprir um destino. E você, bem, você é apenas uma peça de xadrez neste jogo. As palavras dela penetraram como estacas. Um caleidoscópio de emoção o inundou. A ideia de que aquilo tudo poderia ser uma manipulação, gineteando seu passado, o abalava. Ele viu Lúcia, agora Clara, olhar para ele com uma mistura estranha de compaixão e desapontamento. A dor em seu peito se intensificava. Eu não posso perder você, Clara, ele gritou, a voz ecoando nas paredes que ainda ruíam. Eu não posso deixar que você caia nas mãos delas. A resposta dela foi uma súplica silenciosa, e Marco sentiu uma onda de determinação. Ele não poderia permitir que as sombras o dominassem. Não depois de ter encontrado a luz dela. Mas antes que pudesse se mover, o próprio chão tremeu, e a escuridão se espraiou, consumindo o espaço entre eles. Escolha agora, Marco. A voz de Helena cortou como vidro. Ou você a deixa ir de novo, ou se junta a nós para sempre. E naquele instante, tudo se desfez em um turbilhão de gritos, sombras e luz. Marco estava prestes a fazer a escolha de sua vida, mas antes que pudesse agir, um estrondo ecoou e a realidade se despedaçou ao seu redor. Ele nunca soube o que realmente tinha à sua frente, mas agora tudo parecia virando um círculo vicioso de dor e perda. E enquanto a luz se apagava, a única coisa que ele conseguiu sentir foi um desespero profundo, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. A pergunta final que ecoou em sua mente foi: eu posso realmente salvar minha filha ou estou condenado a repetir os erros do passado? A luz pulsante começou a se apagar, e Marco se viu em meio a um vórtice de escuridão e confusão. Sofia, com seu olhar penetrante, agora misturava-se a seus medos mais profundos. O coração batia forte na sua tentativa de entender o que estava acontecendo. A revelação de que Lúcia era sua filha abalava seu mundo. Mas algo ainda o impelia a questionar. Algo não parecia certo. A tensão era insuportável. Eu não posso perder você, Clara, ele gritou, o desespero tingindo sua voz. Mas antes que ele pudesse agir, a escuridão se adensou ainda mais, engolindo tudo à sua volta.
De repente um estrondo profundo ecoou. Decida agora, Marco. A voz de Helena soou como um trovão. Ele olhou para Clara, sua filha, que o encarava com olhos que não refletiam criança, mas uma sabedoria antiga. Ela parecia além das limitações de uma garotinha. Então, de repente, a atmosfera mudou. A luz cintilou antes de se intensificar, revelando algo que ninguém esperava. Uma terceira figura, emergindo do fundo daquela escuridão, como um espectro recoberto de sombras. Era um homem, de cabelo desgrenhado e uma aura visceral de algo maligno e familiar. Marco, finalmente você chegou. A voz era fria, como um sussurro das profundezas. O coração de Marco parou. Não pode ser. Ele murmurou, reconhecendo aquele rosto. A figura era uma versão mais velha de si mesmo, um reflexo tortuoso de tudo que ele se tornara, ou que sempre temeu ser. O que você quer de mim? Eu sou o que você deixou escapar, disse seu eu distorcido, a raiva e a dor transparecendo. Cada escolha sua me trouxe de volta. E agora eu não sou apenas parte de você, eu sou você. A revelação cortou como uma lâmina. A verdade que ele havia tentado enterrar agora o confrontava sem clemência. Clara, fique atrás de mim! Marco gritou, mas a voz soava distante, perdida em meio ao turbilhão das emoções arrebatadoras. Você realmente não entende, Marco, riu Helena, um brilho cruel em seus olhos. Mas também precisa de mim. A tensão na sala aumentou. O sussurro dela penetrou em seu ser. Certa vez um libi, ouvi de sua mãe que é de empurrá-lo para um abismo de dúvidas. A fraqueza loquaz de Marco transpareceu em seu olhar. Liberte-se, Marco. A figura gritou, um eco ensurdecedor de sua própria dor. Você tem que aceitar o que é para nos libertar. E naquele instante, uma luz começou a brilhar de dentro dele, como uma chama que crescia a cada segundo, misturando-se com a sombra e formando uma turbulência. Insuportável. Mas a verdadeira reviravolta veio no ápice do clímax. Um rugido aterrador soou e uma fissura se abriu no chão sob seus pés. Um redemoinho de energia sugou toda a luz, e assim, como se tudo estivesse convergindo para um único ponto, a verdade emergiu com a força de um tsunami. Ele ouviu Lúcia gritar, e aquilo cortou seu coração, algo que ele nunca poderia ter imaginado. E então, as palavras dela, até então tão confusas, revelaram uma consistência que lhe escapava. Pai, não sou apenas Lúcia, sou a razão pela qual você viveu assim por tanto tempo. A pronúncia da verdade estava imbuída de um poder tão profundo que Marco, por um momento, não pôde processar. Um grito de Helena ecoou. É hora de encarar suas raízes, Marco. A conexão que você buscou preservar, ela era para ser quebrada. As sombras se agitaram, como se estivessem vivas, e as paredes pareciam desabar ao redor deles. Ele estava no centro de tudo, sendo puxado em direções opostas. E enquanto a realidade começava a se desmaterializar, ele percebeu: a única maneira de libertar Lúcia e a si mesmo era aceitando todas as partes de sua vida, não apenas as que eram confortáveis. Não posso perder você de novo, Marco gritou. Mas ao olhar de novo para Clara, encontrou não o medo, mas uma determinação inabalável. E ali, entre o quebrar do mundo e a luz bruxuleante, Marco fez sua escolha. Quais seriam as consequências disso? O que ainda estava por vir? E o que realmente se esconde na verdadeira natureza de Lúcia? A pergunta ecoava em sua mente, enquanto o chão se abria e todo o universo ao seu redor se transformava. A luz pulsante começou a se apagar, e Marco se viu em meio a um vórtice de escuridão e confusão. Sofia, com seu olhar penetrante, agora misturava-se a seus medos mais profundos. O coração batia forte na sua tentativa
de entender o que estava acontecendo. A revelação de que Lúcia era sua filha abalava seu mundo, mas algo ainda o impelia a questionar. Algo não parecia certo. Clara, você não pode ser só isso, ele gritou, com a voz quebrada pela emoção, olhando para a menina. Uma onda de desespero o envolveu. Por favor, me diga que existe algo mais. Clara olhou para ele com tristeza nos olhos e a resposta que ela deu mudou tudo. Pai, eu não sou apenas sua filha. Eu sou o que você não quer enfrentar, a sua maior falha. As sombras ao seu redor pareciam dançar com essas palavras. A atmosfera pesada se fragmentou, e Marco estava prestes a entrar em colapso, quando o chão tremeu sob seus pés. O redemoinho escuro se intensificou. E, naquele momento, uma luz ofuscante surgiu do vazio, envolvendo os três. Era uma luz tão intensa que quase parecia viva. E no meio desse brilho, uma voz ecoou, poderosa e reconfortante. Chegou a hora de revelar. A verdade, Marco, era o ancião, uma figura que ele conhecera em seus pesadelos. Sempre esteve aqui, observando. Os olhos de Marco se arregalaram. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? A figura ajudou a dispersar um pouco da escuridão. Lúcia, Clara, ou como você preferir chamá-la, é a chave. A chave não só para o que você perdeu, mas para todo o seu passado sombrio. Marco sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Eu sou sua conexão com a vida que você viveu antes, e a vida que você poderia ter agora. Clara falou, e Marco se lembrou de cada erro que cometera, de cada escolha que o afastou de sua família. É por isso que Helena está aqui. Ela nunca quis que você esquecesse quem você realmente é. As memórias dele não eram só lembranças. Eram ecos de uma vida que ele tinha tentado se livrar. A dor de sua perda, as escolhas que o levaram à solidão foram imediatamente claras. Mas eu quero salvar Clara. Marco gritou, a incerteza se transformando em um clamor desesperado. Mas antes que pudesse se mover, um clarão de luz quase o cega, e quando ele se recompôs, percebeu que estava em um lugar diferente. Os rostos se misturavam. Clara, Sofia, Helena. A expressão delas mostrava uma mistura de compaixão e tristeza profunda. Marco, a verdade é mais cruel do que você imagina, disse Sofia, sua voz suave como seda. Você não pode salvá-la, porque não a perdeu apenas uma vez, mas muitas. A palavra perdeu ecoou, uma onda de medo o invadiu. E então, a revelação aterradora. Você foi o responsável. Você causou tudo isso. Não apenas a perda dela, mas sua própria alma também. Em um instante, Marco percebeu que não era apenas a busca por Clara que o guiava. Ele tinha ido atrás da sua redenção e agora estava à beira de uma verdade devastadora. Essa luz o cercando era a luz de suas próprias escolhas, não a da salvação. Ele olhou para Clara, para o que restava de esperança. O pânico começou a tomar conta. O que você quer dizer? Ele já sabia. Uma parte dele havia adivinhado, mas não queria acreditar. E enquanto as sombras dançavam ao redor, a voz de Helena soou como um provaço. Você está prestes a perder tudo. Faça a escolha. E com um rugido ensurdecedor, o redemoinho começou a girar de novo, ameaçando engoli-los. No centro da tempestade, Marco hesitou. O que ele realmente queria? O que ele estava disposto a sacrificar? E na confusão, uma pergunta ainda pairava no ar. E se, ao tentar salvar Clara, ele estivesse condenando a si mesmo e a tudo o que ainda ama? Marco estava cercado por sombras, um redemoinho de dor e confusão. A presença de Clara se dissipava, e sob a pressão de Helena e suas próprias falhas, ele sentiu que tudo estava escapando de suas mãos. Não posso perdê-la de novo, gritou, a desespero ecoando em seus lábios. As palavras de Clara ressoavam em sua mente. Você é o que não quer enfrentar.
Ele viu a conexão entre eles, aquela linha tênue de amor e culpa que o prendia. O que mais Clara sabia? O que ainda estava oculto em sua alma. Uma luz cintilou nos cantos escuros do espaço, e enquanto o redemoinho se tornava sua prisão, Marco entendeu. Ele não estava lutando apenas por Clara. Ele precisava dominar suas sombras, enfrentar seu passado, e isso significava enfrentar também Helena. Chega! Ele ergueu a mão, sentindo uma força desconhecida emergir de dentro dele. O chão tremeu, e as sombras recuaram momentaneamente, como se sentissem o poder que estava despertando. Eu não fui o pai que você mereceu, mas agora eu vou lutar por você. Seu coração pulsava na batalha entre luz e escuridão. Clara, ao ouvir suas palavras, pareceu brilhar por um instante. O medo em seu rosto começou a se dissipar. Helena, percebendo as mudanças, riu, mas agora era uma risada nervosa. Como o último resquício de controle que tentava manter. Esta é a sua escolha, Marco. Você pode se perder nessa luta. As paredes ao redor deles pareciam respondê-lo, vibrando com a intensidade emocional que preenchia o ambiente. O caos estava à beira de consumir todos. Eu não vou deixar que você decida por mim. Marco avançou, enfrentando a figura dark de Helena. O espaço ao redor deles começou a mudar, distorcendo como um espelho trincado. Ele olhou para Clara novamente. Você é minha luz, Clara. Não importa o que aconteça, estarei ao seu lado. Nesse momento de determinação, a luz interior de Marco se intensificou. Era como se o amor dele pela filha preenchesse não apenas o vazio entre eles, mas criasse um escudo contra a escuridão. A voz de Clara se fez ouvir, serena e firme. Juntos, as palavras vibraram e, como um eco, invadiram o espaço sombrio. A luz começou a se expandir, envolvendo Marco e Clara. As sombras de Helena ficaram inquietas, relutantes em se dissipar. Você não pode, ela gritou, mas Marco não hesitou. Clara é a verdade que eu escolho. Em um instante, toda a escuridão foi ofuscada pela luminosidade, e Helena, mesmo em sua raiva, parecia perder a força. O espaço se iluminou, e Marco sentiu um alívio profundo. Mas ainda restava a última questão. A escolha está feita, o ancião anunciou, com um brilho no olhar. O que eles poderiam esperar agora? Um novo começo ou um novo desafio? As sombras se desfaziam, mas Marco sentia que a luta ainda não tinha acabado. No entanto, a imagem de Clara ficou mais clara, e algo dentro dele se acalmou. Ele sabia que poderiam enfrentar o que viesse a seguir. Estamos juntos, Clara, murmurou. Sim, papai, respondeu ela. E nessa conexão, Marco encontrou a força para desafiar seu futuro incerto. Algumas coisas já estavam além do seu controle, mas naquele momento, ele soube que a escolha de lutar juntos trazia uma centelha de esperança. Enquanto a luz os envolvia, uma nova jornada se desdobrava à frente. Marco sentiu que, apesar de tudo, a vida tinha um jeito de recomeçar. Pode se perder mais de uma vez, mas o verdadeiro amor, aquele que não se apaga guerreiro, sempre encontrará um caminho. E assim, o mistério da verdade e da infância de Clara permanecia. O que aconteceria agora? Que novas sombras e luzes ainda estavam por vir? E, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal. Não queremos que você perca nenhuma das próximas histórias. Esmague o botão de like agora. Precisamos da sua força para alimentar o algoritmo e espalhar essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Junte-se à comunidade que vibra com cada nova revelação.